você que nos acompanha há um tempo na coluna Esporte Executivo aqui na Exame.com. A partir de agora a gente começa um novo formato para discutir um novo cenário em que nós vivemos para o esporte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, todo mundo reaprendendo a trabalhar, a buscar alternativas para todos os negócios, incluindo o esporte que a gente sempre trata por aqui. Eu sou Vinícius Lordelo e hoje eu tenho a satisfação, a felicidade de ter no primeiro episódio duas figuras que eu respeito muito no mercado. Nós temos Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, vem fazendo um trabalho muito consistente, não à toa já é tido como uma das referências em gestão do esporte, no futebol, especificamente no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que as pessoas estejam nos assistindo, Marcelo. Eu que agradeço, Vinícius, a oportunidade de falar nesse projeto novo. Você é sempre muito competente, inovador, agradeço as palavras também. E estamos aí para contribuir nesse momento difícil, que requer soluções, que requer criatividade, mas que de repente pode surgir um novo cenário a partir da necessidade que possa ser ainda melhor para o futuro da economia e especificamente do futebol. Ótimo. Outro convidado, Ian Cook, ele é diretor sênior da Crono Brasil, é uma empresa especializada em consultoria para gestão de riscos, investigações e governança. Obrigado por estar aqui conosco. E eu já te passo a bola logo de cara. Talvez tudo que nós temos de legado em gestão no esporte no Brasil, nesse momento fique um pouco mais exposto, escancarado. Me diga. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí pelo novo formato, tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu acho que esse tipo de debate, o debate, né, da gestão do esporte é muito importante. É muito importante a gente entender melhores práticas e aprender as lições do exterior também. Então, tudo isso tenho certeza aí que vai ser muito bem explorado aí hoje e nos outros programas também. Então, parabéns aí pelo espaço. Obrigado. Concordo, acho que a gente está passando aí por um momento em que, talvez seja até óbvio falar, mas que ninguém esperava, que pouquíssimas pessoas no mundo são especialistas nisso e previam isso, estavam preparadas, e não é diferente no esporte, não é diferente no esporte brasileiro, né? Então, acho que aí os últimos 2 meses, né, especialmente o último mês, têm sido aí bastante desafiadores, acho que para todos os players, né, do mundo do esporte, agremiações, patrocinadores, as redes que transmitem os esportes, os eventos. Acho que realmente está todo mundo tendo que parar e de uma forma muito até repentina e urgente e sem ter tido tempo de se planejar, realmente tentando não só resolver problemas atuais e também prever o que vem acontecendo, né? Então a gente não sabe ainda quanto tempo tudo isso vai durar, então acho que é um desafio muito grande e uma discussão como essa acho que é bem relevante para isso. E Marcelo, não sabendo quanto tempo isso vai durar, essa é uma frase que passa na cabeça de todo mundo, né, em todos os cenários possíveis. Como é para um gestor que vem fazendo planejamento tão criterioso, tanto no curto quanto no médio prazo, ter que lidar com um problema que a gente de fato não sabe quanto tempo vai durar? É um grande desafio. Gestão requer desafios, requer mudanças de panorama, muitas vezes com intervenção externa, que é o caso, né? Não foi especificamente dentro do futebol ou dentro da nossa gestão que aconteceu o problema é muito maior, é mundial. Chegar nesse momento com a casa equilibrada é uma vantagem competitiva, mas isso não vai durar tanto tempo, porque os clubes de futebol, sobretudo, e no caso do Fortaleza também, entre os que estão com as obrigações em dia, mas não tem um lastro financeiro, não tem uma reserva, digamos assim, tão grande que vá durar 3, 4, 5 meses com a receita diminuída. Então é preciso ter a humildade de cortar na carne, de reconhecer que precisa fazer mudanças, de convencer os stakeholders, né, as pessoas que estão próximas, todos os players, de que é um cenário diferente, todo mundo vai ter que perder um pouco, todo mundo vai ter que ceder um pouco, mas na certeza também que isso vai passar. Eu li uma frase hoje que diz o seguinte:
tempos difíceis passam, os homens fortes permanecem. Então, que a gente consiga fazer parte desses homens fortes, vigorosos, que vão superar esse período de muita mudança, né? A gente está vendo aí desemprego grande na sociedade, mudanças de comportamento, mudança cambial, mudança, a questão de saúde pública altamente afetada, e o futebol não fica alheio a isso de maneira alguma. As receitas pararam, né? Não tem bilheteria, não tem cota de passagem de fase, de competições, como a Copa do Brasil, como a Copa do Nordeste, não tem loja aberta para vender produto, sócio torcedor começa a questionar, vou pagar o sócio por quê, se não tem jogo, e as pessoas, e alguns desses sócios também tiveram suas percas econômicas e vão ter que fazer corte no seu orçamento. E eles também vão cortar na carne, né, Marcelo? Também vão cortar na carne, ou cortaram na carne deles, né? É o caso de algumas pessoas que perderam os seus empregos. E a gente tem que lidar com esse cenário com paciência, com clareza, com segurança e com transparência. Transparência junto ao torcedor, que é o nosso principal investidor, digamos assim, transparência perante as pessoas que estão no nosso dia a dia. Vai passar, vai ser superado e vão ficar muitas lições, inclusive lições pessoais, lições humanas, espirituais, que cada um vai ter aí o seu aprendizado. Mas a nível de gestão é um grande desafio que tem que superar com muitas mãos e muitas cabeças pensantes. Ian, quando o Marcelo fala em transparência, é claro que a gente não vai imaginar nesse momento o mesmo nível de transparência que se espera ao longo de todos os tempos, porque as pessoas não sabem nem exatamente o que mostrar. Você vai falar qual é a receita do mês de abril. Talvez a receita do mês de abril tenha uma queda absurda, né? Mas o princípio da transparência em si não pode ser abandonado, né? Talvez seja, inclusive, um dos caminhos para que os gestores consigam conversar com os seus fãs ou com os demais stakeholders, como o Marcelo trouxe. Qual é o tamanho da importância da transparência no momento como o atual? Eu acho que é enorme mesmo. A gente, né, tem batido muito nessa tecla da necessidade de, né, uma melhoria na transparência no futebol brasileiro, no esporte brasileiro, né, e a gente vê alguns poucos bons exemplos, né, do efeito benéfico que isso traz na gestão, no relacionamento com patrocinadores, no relacionamento com a própria torcida, né? E num momento como esse, eu acho que todos nós esperamos transparência, né? Eu acho que o clube dar esse exemplo é muito importante, né? O clube como um membro da sociedade, como um fator que une as pessoas, né? Você pensar, né, quantos milhões de torcedores cada clube tem, né? Eu acho que é uma forma muito importante de se contribuir para tudo que isso tem acontecido, é realmente o clube mostrar as ações que estão sendo tomadas e como o presidente falou, muitas vezes cortando na própria carne, né, eventuais reduções salariais, renegociação com credores. Então, acho que assim, você tem uma série aí de ações que têm que ser tomadas num momento como esse e que deixar isso de uma forma muito transparente, seja para o torcedor, seja criando um portal em que as ações são tomadas e são colocadas ali, listadas, né? Prestar contas realmente de tudo que está acontecendo. Eu acho que num momento como esse, isso se torna ainda mais importante do que já é. Quando ele fala dos colaterais, Marcelo, o histórico recente de cada agremiação, de cada clube, cada entidade, seja qual for, sofre um pouco justamente por essa... Eu não vou falar ausência de competência para não parecer grosseiro, mas é disso que eu estou falando. Alguns clubes eles já vinham com a imagem abalada em relação à sua capacidade pagadora, à sua seriedade, né? Muitos clubes já não eram mais vistos como sérios. Então chega um momento como esse, em que de fato é preciso renegociar nas mais diversas áreas. Você tem um histórico recente de não seriedade, te atrapalha muito. Porque eu estava conversando com algumas pessoas no mercado e falavam que muitos jogadores tinham dificuldade em querer aceitar as propostas dos clubes, não porque nesse momento não aceitam receber menos, porque já não recebem em alguns clubes há 5, 6 meses. Eles vão eu vou deixar de receber o que eu já não vinha recebendo. Então, o quanto que esse histórico de casa organizada, como você falou desde o início, diminui o impacto desses colaterais, que de fato eles existem, nós estamos vivendo uma pandemia. Então, temos um problema, ponto. O quanto que vocês terem conseguido se organizar num histórico recente minimizou os impactos
que estão sendo causados agora? Minimizou muito pela questão da credibilidade e da confiança, no caso dos jogadores, das empresas parceiras, perante ao clube, né? Se você sempre honrou com tudo, sempre pagou, sempre cumpriu a palavra, e especificamente dos jogadores, estou sendo muito direto, jogadores, se você disser uma coisa e cumprir, ele está contigo. Se você deixa de cumprir, ele deixa também de acreditar. Isso é um fato. Eu convivo com jogadores desde 2015, em diversas situações de dificuldades e de momentos melhores, e essa credibilidade é fundamental. Então, como a gente desenvolveu isso com esse grupo de atletas, foi, digamos, mais fácil fazer esse primeiro acordo. Eu digo um primeiro acordo porque ele tem um prazo de validade, né? Nós acordamos março e abril. Maio já vai ser outra realidade, a gente vai ter que conversar de novo se a situação permanecer. Mas, sem dúvida alguma, a credibilidade ela vale muito porque você tem um histórico de honradez no que você cumpriu. E os clubes ou qualquer instituição que não conseguiram fazer isso, o cara vai pensar, poxa, por que eu vou acordar agora se antes não foi cumprido? Quero só fazer uma pequena ressalva, que alguns clubes que têm essa dificuldade, infelizmente, são dificuldades herdadas, né? Não é nem tanto responsabilidade do atual gestor, né? Alguns presidentes pegaram clubes com dívidas de 600 bilhões, de 700 bilhões, e aí você tem que pagar a despesa atual e a despesa passada. E aí realmente não tem fluxo de caixa que consiga saldar tudo isso. Então, não estou aqui querendo jamais responsabilizar nenhum dos gestores atuais. Cada clube tem a sua especificidade, tem o seu histórico, tem a sua dificuldade política até também. Né? Às vezes as coisas não andam por uma dificuldade política. As peculiaridades de cada clube, né, Marcelo? Peculiaridades. No Fortaleza eu não posso reclamar de dificuldade política, isso está sanado, tranquilo, não tem ninguém atrapalhando, não tem ninguém querendo se oportunizar do momento para fazer um barulho, mas alguns gestores pegaram os seus clubes em situação mais complicadas e atravessam a pandemia, que é ruim para todos, ainda com mais dificuldade. Ian, quando ele fala que é ruim para todos, de fato é ruim para todos. Talvez seja aí uma possibilidade de busca por solução, porque se está ruim para todos, o pensamento coletivo para a solução. Então, ao invés... Claro que aí os clubes vão negociar com seus jogadores, cada clube com a sua realidade, mas quando você pensa em fortalecer novamente o futebol, o esporte, em outras modalidades, enfim, de uma região, é melhor pensar como um todo? Porque, vejamos, né, o Fortaleza tem uma capacidade, como ele mesmo disse, de segurar as pontas um pouco mais. Tem clubes menores que talvez não tenham acesso às cotas ou às receitas que um clube grande como Fortaleza tem. E o gestor pode ser um gestor excelente, correto, sério, mas a musculatura dele para passar por isso é menor. Pensar de forma coletiva para sair desse problema é um caminho possível? Eu acredito que sim. Eu acho que né, o clube não vive sozinho. Né? O clube, né, um clube precisa do outro. Faz parte da própria natureza do esporte, do futebol. Né? Eu acho que sim. É a hora em que você tem sim uma série de medidas que podem ser tomadas de maneira conjunta, seja ela regional, seja ela nacional, né? Obviamente você tem, como você falou, né? Você tem dimensões diferentes de tamanho de clube, de receita, etc. Mas eu acho que sim, eu acho que é um momento em que vale a pena sim pensar em um esforço não individual. Claro que cada clube tem a sua folha de pagamento, tem as suas cotas, etc. Mas eu acho que é o momento, porque né, o campeonato parou para todos os clubes, né? A receita parou de entrar para todos os clubes, né? Então eu acredito que sim, e a gente espera, né, que as próprias federações, confederações e a própria FIFA entendam esse momento e façam né, o papel que lhe é né, devido de trazer e criar uma estrutura que não, né, a gente sabe que, infelizmente, né, se a gente sair um pouquinho do esporte, muitas empresas vão quebrar nessa crise. Né, a gente sabe que isso vai acontecer e a gente espera que isso não aconteça no esporte, que a gente não veja um clube totalmente destruído por conta da crise que a gente está passando agora. Marcelo, quando a gente pensa na reorganização financeira no durante e pós-pandemia, eu tenho pensado fundamentalmente em dois aspectos. Os clubes que têm... O esporte envolve paixão, então de alguma forma essa paixão vai poder alimentar o clube, mesmo que seja aos poucos. Mas existem os compromissos de longo prazo, então os contratos de longo prazo precisam ser honrados.
E existe uma questão importante que é qual vai ser ou quais serão as novas receitas do futebol. Talvez o que antes viesse sendo praticado na casa de 8, 9, tenha que ser praticado na casa de 4, 5. Não só no esporte, não só no futebol, mas no todo, né? A gente não sabe qual vai ser o tamanho do impacto econômico disso na sociedade. E o futebol vinha praticando, não só no Brasil, no mundo afora, números que eram altos e, claro, existe todo um universo de entradas e saídas, de recursos e despesas, mas é um universo que, justamente por praticar altas cifras, um momento de impacto financeiro como esse, também tende a ter um pouco mais de dificuldade em se reorganizar. Você pensa que, de alguma forma, talvez nós tenhamos também aí uma oportunidade de reorganização financeira do esporte? Eu não diria reorganização financeira. Esse debate ele é muito interessante quando fala jogador ganha muito. Né? A palavra comum para o torcedor e às vezes para outros profissionais. Eu já vi executivos dizendo, poxa, eu sou um baita executivo, gero uma receita enorme e ganho 35 mil por mês. E tem jogador aí que é reserva do time da Série A e ganha 100. Como é que equilibra isso aí? Só que o futebol, ele gera esse dinheiro, né? Por mais que os clubes estejam em dificuldade, sobretudo no Brasil, e não é só no Brasil, mas o futebol é assunto em todo canto, em qualquer mesa de bar, em qualquer esquina, em qualquer classe social. Aí o cara pergunta assim, você consegue juntar 60 mil pessoas para fazer uma cirurgia? Você consegue juntar 5 milhões de pessoas para ver o cara tomando uma decisão na empresa? Né? Isso falando a nível de televisão. Sim. Então, o futebol ele gera um interesse nas pessoas, um despertar, uma atenção. Né? Hoje em dia, a quantidade de possibilidades que as pessoas têm de se distrair, de optar por assistir qualquer coisa nas redes sociais, YouTube, escolhem ver o futebol, porque onde é que está essa paixão, o que é que justifica? Então, o futebol gera esse dinheiro. Consequentemente, jogadores, treinadores são muito bem remunerados. Mas acho que, naturalmente, se a receita cair, se o bolo cair, vai ter que cair para todo mundo. Talvez não vai gerar mais o mesmo dinheiro, né, Marcelo? Exatamente. Pode continuar gerando o mesmo interesse, mas não vai gerar o mesmo dinheiro. Então, eu quero separar as duas coisas. Eu não acho que seja errado o jogador ganhar tanto, porque, de certa forma, ele gera essa questão, ele gera esse interesse, mas acho que se todo mundo cair, e é o que deve acontecer num curto prazo, o bolo do futebol diminuir, vai ter que todo mundo se sacrificar. Não vai ter como o clube receber 30%, 40% a menos do seu orçamento e manter os mesmos salários com jogadores e comissão técnica. Esses são os valores mais altos. Né? O futebol tem outro caso interessante. Jogadores muito bem pagos, entendo eu de forma justa, e um staff ao redor que recebe salários bem medianos. Isso eu estou falando de contabilidade do clube, de administrativo do clube, de marketing, de uma série de coisas. Não é só no Fortaleza, é no Brasil inteiro. Não é assim, em futebol todo mundo que trabalha ganha muito. Não, tem a classe mais privilegiada, que são os principais artistas do espetáculo, que são jogadores e comissão técnica, e tem uma série de pessoas que ganham salários absolutamente normais que se pagaria dentro do mercado. Então, eu acho importante colocar esse dado para que quem está de fora tenha essa noção, né, tenha essa clareza, mas, objetivamente, eu acho que se o bolo diminuir, todo mundo vai ter que perder um pouco. E nessa reorganização, Ian, os clubes maiores, até por uma questão de proteção dos seus jogadores, tendem a ter contratos mais longos, com os jogadores que é tranquilo a gente falar que é sim uma das maiores despesas de um clube de futebol. Um clube menor, ao mesmo passo que ele talvez não tenha o potencial de receita tão grande quanto um clube grande, ele também tem contratos mais curtos. E talvez nesse cenário consiga já renegociar para os próximos contratos valores diferentes. Então veja, que não é uma questão de crítica ou elogio ao salário que se pratica. O fato é que tem clubes que têm contratos de 2, 3, 4, 5, dependendo do clube, anos com jogadores, e tem clubes que eles praticam contratos de curto prazo justamente pela sua incapacidade de gerar altas receitas. Com isso, de alguma forma, você pensa que eles também conseguirão se ajustar numa velocidade um pouco maior que os clubes grandes, justamente por terem contratos de curto prazo? Acho que é uma possibilidade.
eu acho que agora é um momento justamente de tentar fazer essa reestruturação, né? E eu traço um paralelo com aquela crise que nós tivemos lá em 2008, 2009, né? Então, assim, uma crise financeira muito séria também, uma crise que também gerou uma série de novos formatos de negociação, né? E foi um momento em que eu vi muitas empresas, por exemplo, se reestruturarem, mudarem, criarem controles mais adequados, revisarem, por exemplo, né, de novo, não falando especificamente do esporte agora, mas assim, foi um momento, por exemplo, de se repensar em contratações. Qual é o prazo melhor para uma contratação? E eu acho que isso a gente pode trazer para os dias de hoje. Eu acho que sim, é um momento em que talvez seja a hora justamente de se repensar como que você pode melhorar a questão do contrato. Você consegue talvez alongar alguns contratos por conta disso. Eu acho que passa por isso sim. Eu não sei se todos os clubes vão conseguir fazer isso, mas, de novo, eu acho que pode ser um momento para que isso aconteça. Essa liderança, Marcelo, que o Fortaleza tem hoje. Hoje o Fortaleza ele é nacionalmente conhecido como um clube organizado, competente, e não estou falando isso porque você está na entrevista de hoje, é o que é dito no mercado, e parabéns por isso. Mas num momento como esse protagonismo de alguma forma leva também você e o Fortaleza a uma liderança de conversas dentro do esporte? Então, nacionalmente, o Fortaleza está muito bem posicionado. Regionalmente, melhor ainda, se a gente pegar no estado de forma ainda mais forte. O quanto que essa qualidade da gestão nos últimos tempos traz, nesse momento, um protagonismo ao Fortaleza? Bem, eu acho que antes até da questão da pandemia, eu tinha observado uma coisa que eu tive orgulho de comentar, não só o Fortaleza, mas o nosso rival também, o Ceará, nós passamos a ser referência dentro do estado de gestão. A gente saiu um pouco do futebol, né, o Cartola, aquele estigma, e passou a ser referência de clubes bem organizados, de clubes inovadores, de clubes que têm práticas interessantes com seus colaboradores, né? No nosso caso do Fortaleza, bastante. E as pessoas passaram a convidar a gente para dar palestra, para falar em faculdade, em curso de administração de empresa, né, em consultorias. Então, isso dá esse protagonismo a nível local, a nível regional. E em estreia de conteúdo, né, na Exame, o pessoal chama também. Exatamente. Né, e a nível nacional, a ser pauta de muitos assuntos ligados à gestão esportiva como um todo. Então, dá sim uma visibilidade maior, dá um protagonismo. Eu não diria que, vamos supor, perante os 20 clubes da Série A, o Fortaleza hoje é uma voz ativa, é uma voz que tem o seu peso, mas clubes mais tradicionais, também muito bem dirigidos, com um peso de mídia muito maior, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, né? Corinthians, com o Andrés, que tem uma história muito grande. Então, tem uma voz muito ativa. O Guilherme, do Bahia, tem uma voz muito ativa também, né? Faz uma grande gestão lá no Bahia, mas a gente conseguiu adquirir algum espaço, uma respeitabilidade, a ser consultado, né? Às vezes as pessoas ligam para a gente em off, um dirigente do clube, o que é que você está fazendo aí? Como é que foi a tua negociação? O Fortaleza foi o primeiro clube que negociou com os atletas a redução. Então a gente recebeu muitas ligações dos outros clubes. Como é que foi isso? Como é que vocês combinaram? Como é que estava o cenário? Então passa assim a ter um certo protagonismo. Ian, a lupa que normalmente se coloca em questões de contrato e de gestão, ela vai ser, nessa retomada, uma lupa ainda mais necessária. Porque quando você tem um fluxo contínuo de receitas e despesas, você está, por mais que haja algum ponto fora da curva, você consegue contornar porque a roda está girando. Né? Como a gente começa a pensar num processo de retomada, mesmo que seja daqui um mês, 2 meses, 3 meses, a gente não sabe. Esse processo de retomada ele tende a ser mais lento. E essa lupa precisa ser aumentada, porque, repito, um erro entre 100 às vezes passa. Um erro numa retomada entre 10, ele é 10% do todo. Né? O quanto que esse cuidado, essa minúcia agora, com as novas ações e atitudes de gestão, podem impactar já no curto prazo as entidades esportivas? Sem dúvida, e de novo eu penso no momento agora de realmente de se reestruturar quem ainda não o fez. Né? A gente acaba, até pela natureza do trabalho da Kroll, muitas vezes vendo como era o
no dia a dia de alguns clubes que não tinham uma gestão adequada e controles que a gente entende que são melhores práticas em qualquer empresa e que deveriam ser implementados também no segmento esportivo, muitas vezes até por uma falta de uma gestão apropriada não acontece. Então é que a gente está falando de coisas muito básicas. Checagens, por exemplo, de conflito de interesse ao fechar um contrato de construção, um contrato de marketing. Quem assina pelo clube, né, faz sentido o diretor de futebol assinar um contrato de construção de uma questão do centro de treinamento? Da mesma forma, faz sentido um contrato não ter sido analisado de forma correta pelo jurídico? Então, assim, isso a gente vê, isso não é teórico, não, a gente vê isso nos clubes, né? Então, muitas vezes, quando nós somos chamados por uma gestão atual para verificar irregularidades ou falhas da gestão anterior, é isso que a gente vê, né? São brechas que se deixaram, são controles muito óbvios que deveriam ter sido implementados, que qualquer boa gestão faria, e que isso ainda não acontece no futebol, isso ainda não acontece no esporte no geral no Brasil. A gente ainda tem, acho que, um caminho muito longo a percorrer. E um momento como esse de retomada, quando a gente vai ter aí sim uma redução drástica de receita, e que não é acompanhada, obviamente, por uma redução nas despesas do clube. Você tem aí um legado, né, de muitas agremiações que tem aí passivo que muitas vezes a diretoria atual nem sabe, né? Contratos que foram assinados e que a gestão atual não sabe, e de repente chega ali uma notificação falando, olha, eu tenho tanto a receber de você. Então, tudo isso, eu acho que num momento como esse, na hora que, né, tudo se normalizar, na hora que os clubes, né, tiverem que voltar ao dia a dia, tiverem que voltar a campo, voltarem a ter as despesas normais do dia a dia de um clube de futebol, é a hora que realmente a gente vai ver aí uma série de problemas aparecendo e surgindo, e que, de novo, né, se a gente pensa numa gestão que já vinha tomando esses cuidados e que já vinha se profissionalizando, e eu acho que a gente tem um ótimo exemplo aqui com o presidente, esses clubes vão estar infinitamente mais preparados para essa retomada. Marcelo, mudando um pouco de sintonia aí do que a gente vinha conversando até agora, no aspecto institucional, do engajamento dos fãs, o Fortaleza também vinha muito bem nos últimos meses. E agora a gente passa por um momento em que conseguir conversar com as pessoas, explicar para elas a importância do isolamento, realmente mobilizar no aspecto do emocional, que é tão importante quanto o Fortaleza já vinha fazendo em relação à paixão do futebol. Vocês pensam também em estar ativos nessa comunicação com os fãs? A gente já está fazendo isso, né? Nem pensando, executando há bastante tempo. O nosso departamento de marketing, eu posso falar, é um departamento competente, qualificado, muito profissional. Nós temos 13 pessoas dentro do clube pensando no marketing, mais o diretor, que é um publicitário renomado do estado, Marcel Pinheiro. E na hora que o problema surgiu, a gente se fala diariamente, vamos gerar conteúdo, vamos gerar boas notícias, acho que isso é importante, né? Infelizmente o noticiário está muito contaminado, né, por notícias ruins, até por uma certa briga política, as pessoas querendo fazer um uso político de uma situação como essa, eu acho absurdo, né? E é dos dois lados, né? Não estou aqui puxando para nenhum lado, porque é o que eu acho mesmo, mas a gente vem gerando conteúdo, interação, games, jogos antigos, jogo dos 7 erros, duelos históricos, escalações históricas do clube. Então a nossa rede social continua muito ativa, continua pujante, gerando um vínculo. Aí sempre tem o torcedor, poxa, que saudade do Fortaleza, ver o meu Leão jogar, aquela coisa, né, saudável do torcedor. Então tem que gerar conteúdo positivo. Também a nível de comunicação, nós lançamos uma promoção no mês de abril para o sócio torcedor, com valores menores. Então a gente tem usado de forma assim, ativa, diária, entendendo que as pessoas precisam desse conteúdo. O clube de futebol ele tem um poder de penetração enorme nas famílias, nos lares, no coração das pessoas, e a gente não pode desapegar da questão social. É um momento que a gente tem que ter também a nossa visão social. Então tem vídeos de jogadores fazendo seus trabalhos sociais, o clube que também conseguiu prover algumas ajudas. Por exemplo, temos um patrocinador
que é uma empresa de alimentos, e parte do patrocínio deles é em alimentos para o clube. A gente faz, o clube tem uma despesa enorme mensal com alimentação diária, com atletas da base, com atletas de futebol profissional. No ia usar esse abril, nós doamos tudo, doamos para entidades da cidade, fizemos a entrega. Então, gerando conteúdo, gerando solidariedade, gerando conscientização, isso tudo traz um engajamento nesse período. Essa conversa com o sócio torcedor tem funcionado bem? Você tem percebido que o sócio torcedor, claro, em alguns casos eles não vão conseguir cortar na própria carne, porque foram cortados, enfim, mas dentro da medida do possível, você consegue perceber uma compreensão por parte deles desse momento para o clube? Consigo. O problema começou em 17 de março, né? Foi quando o clube parou. 17 de março a gente parou as atividades. E no mês de março a gente teve uma adesão de sócio maior do que o mês de março do ano passado. Então isso já é um indicador. Mês de abril houve algumas percas, a gente contabilizou algumas percas, mas eu vejo muita gente dizendo assim, eu às vezes converso com o torcedor em WhatsApp, Instagram, e eles, presidente, eu já falei com o pessoal aqui do nosso grupo do WhatsApp, todo mundo vai manter o sócio, viu? A gente sabe que é hora de ajudar o clube. Então isso é muito bacana, isso é um reconhecimento, é um crédito. Só isso não vai resolver a situação financeira do clube, né? O sócio é uma parcela significativa, não resolve na integralidade, mas nos dá um ânimo para fazer ainda mais e tocar esse barco adiante. Aos dois, meu muito obrigado. Para o fechamento, Ian, grato por ter aceitado participar conosco. E eu espero que vocês sejam cada vez mais demandados, não especificamente só a sua empresa, mas o setor como um todo, porque é sinal de amadurecimento do mercado esportivo. Não, sem dúvida. A gente fica muito feliz em poder contribuir nesse momento de profissionalização da gestão do esporte no Brasil. Acho que ele tem sido até tardio em relação a outros países, mas é muito bom quando nós somos procurados. Eu fico feliz quando nós somos procurados para ajudar até na parte preventiva, né, na parte de governança, não só na parte da investigação, quando o problema já aconteceu, né, mas aí a gente tem visto um crescimento nessa procura, nessa visão dos clubes e das federações, não só do futebol, mas de outros esportes. Então a gente fica feliz em poder ajudar. De novo, agradeço o espaço aí, parabéns. Marcelo, obrigado e parabéns, porque tem sido muito satisfatório para a gente que acompanha o esporte a todo tempo, encontrar a gestão do Fortaleza como uma gestão, repito, protagonista como tem sido. Então, obrigado por estar conosco nesse primeiro episódio e siga forte aí, meu amigo. Eu que agradeço, Vinícius. É uma honra, né, estar participando do primeiro episódio. Um abraço ao Ian, palavras muito bem colocadas. Parabéns pelo trabalho que tem feito também junto aos clubes. Estamos aqui para fazer o bem, para contribuir, para ajudar e que muito em breve todo mundo possa superar esse momento e as novas práticas de gestão vão surgir e a gente está aí junto com vocês para opinar e contribuir num momento difícil, mas que vai ser superado. Tá certo. Muito obrigado aos dois. Obrigado a você que nos acompanha até agora. Até breve.